E aí, galera? Bem, para resolver algumas equações logarítmicas, nós precisamos conhecer as propriedades operatórias. Mas para isso, nós precisamos lembrar de como resolve um logaritmo. Vamos lá? Será a base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Primeira propriedade operatória. Quando eu tenho multiplicação entre dois números no logaritmo, ela se torna uma adição. Então, veja, logaritmo de p vezes q na base b. Ela se tornará logaritmo de p na base b mais logaritmo de q na base b. Veja o exemplo. Logaritmo de 6 na base 10. Eu posso transformar o logaritmo de 6 em 2 vezes 3, na base 10. Então, ela ficará como logaritmo de 2 na base 10 mais logaritmo de 3 na base 10. Quando eu tenho uma fração no logaritmo, ela se torna uma subtração. Veja, logaritmo de p sobre q na base b se tornará logaritmo de p na base b menos o logaritmo de q na base b. Veja o exemplo. Logaritmo de 5 na base 10. Eu posso transformar esse 5 em 10 sobre 2, na base 10. Então, ele ficará como logaritmo de 10 na base 10 menos o logaritmo de 2 na base 10. Quando eu tenho a base igual ao logaritmando, a gente sabe que vai ser igual a 1. Então, o logaritmo de 5 na base 10 vai ser igual a 1 menos o logaritmo de 2 na base 10. Terceira propriedade. Quando eu tenho um logaritmo, onde o logaritmando está sendo elevado a uma potência, ele se tornará uma multiplicação. Veja, logaritmo de p elevado a k na base b. Esse k vai passar multiplicando o logaritmo. Então, ele ficará k que multiplica logaritmo de p na base b. Veja, se eu tenho o logaritmo de 8 na base 10, posso transformar esse 8 em potência, que seria 2 elevado ao cubo. Então, ele ficará 2 elevado ao cubo, como logaritmando, na base 10. Esse 3 ficará multiplicando o logaritmo. Então, o logaritmo de 8 na base 10 vai ser igual a 3 logaritmo de 2 na base 10. O logaritmo de b na base a vai ser sempre igual ao seu oposto no logaritmo. Isso quer dizer, logaritmo de b na base a vai ser igual a menos logaritmo de b na base a. Veja o exemplo. Se eu tenho o logaritmo de 1/3 na base 10, ele vai ser igual ao logaritmo de 1 na base 10 menos logaritmo de 3 na base 10, aplicando a propriedade da fração. A gente sabe que o logaritmo de 1 na base 10 é igual a 0. Então, teremos como resultado menos logaritmo de 3 na base 10. Lembram? Se ele é negativo, eu posso transformar ele em cologaritmo. Então, menos logaritmo de 3 na base 10 é a mesma coisa que cologaritmo de 3 na base 10. Para fazer a mudança de base de um logaritmo, nós vamos transformar o logaritmo inicial, a base e o logaritmando, tudo em logaritmando. Isso quer dizer como? Se eu tenho um logaritmo de x na base a, eu vou colocar numa outra base, fazer a mudança de base. Então, eu vou ter que o x e o a vão virar logaritmando. Então, ele vai ficar logaritmo de x numa base b, que eu escolhi, sobre logaritmo de a numa base b. Veja o exemplo. Se eu tenho o logaritmo de 2 na base 3, eu posso transformar em uma outra base. Nesse caso, eu vou escolher base 10. Então, eu vou ter logaritmo de 2 na base 10. E o 3, que era a base, vai virar logaritmando. Então, divididos por logaritmo de 3 na base 10.